Os acionistas da Americanas autorizaram ação de responsabilidade civil contra ex-diretores da companhia, incluindo Miguel Gutierrez e Ana Saicali, por conta daqueles prejuízos causados pela fraude contábil revelada em 2023. A medida busca responsabilizar os envolvidos pelos atos ilícitos que impactaram na varejista. O economista Renoir Vieira trouxe uma visão dele sobre esse cenário para Americanas. Vamos ouvir então Renoir Vieira. Falar sobre esse caso de Americanas foi ficando mais e mais fácil ao longo do tempo. À medida que as coisas foram sendo esclarecidas pelas investigações internas da companhia e também pela Polícia Federal e outros órgãos, ficou muito claro o que aconteceu. Na verdade, a empresa foi capturada por uma quadrilha organizada, cujo líder é, sem dúvida alguma, o Miguel Gutierrez. Ficou esclarecido que foram criados números fantasiosos para ludibriar o conselho de administração, os bancos, o mercado como um todo. E ao longo do tempo isso foi ficando cada vez mais e mais claro. E em toda fraude financeira, é natural que para você entender o que aconteceu, você tenha que seguir o dinheiro, ver quem é que ganhou com aquilo. E os únicos que ganharam com isso foram os executivos da empresa. Agora, com essa aprovação na Assembleia de Acionistas para que a empresa vá atrás de ser reparada por esses prejuízos, provavelmente com ações judiciais e extrajudiciais para recuperar o dinheiro que foi ganho pelos executivos ao longo dos anos, eu acredito que nós vamos ver primeiro a empresa demonstrar ainda mais claramente o que aconteceu. Foi um crime gravíssimo contra o mercado de capitais, contra os acionistas, contra os minoritários, mas também é preciso que se diga contra os controladores. Inicialmente, havia uma preocupação de que os controladores pudessem estar envolvidos. Eu acho que depois de tudo que foi investigado, sem que tivesse realmente nenhuma evidência da participação dos controladores, por exemplo, e também considerando quanto dinheiro foi aportado pelos controladores para salvar a empresa, meio que a fundo perdido. Dificilmente esse dinheiro vai ser recuperado com uma taxa de retorno razoável nos próximos anos. Então, com tudo isso, eu acho que é muito difícil você acreditar que os controladores estivessem envolvidos, até porque existe uma investigação em curso, mas a Polícia Federal já está trabalhando nisso há muito tempo, já fez prisões, já foi atrás de muita coisa, tem muitas evidências e não ficou evidente até aqui que haja participação dos controladores. O que há, sim, é uma evidência muito clara e inequívoca de que os executivos tramaram para falsificar resultados, falsificar o balanço, esconder números ruins, fabricar números bons, com o intuito de serem mais bem, digamos assim, remunerados, bonificados ao longo dos anos. E a peça fundamental que esteve na companhia por 20 anos foi, na verdade, o Miguel Gutierrez, que está, digamos assim, em uma situação muito complicada, ganhou centenas de milhões de reais ao longo do tempo com essa fraude, agora vamos ver se a empresa e os acionistas conseguem pelo menos recuperar uma parte desse dinheiro. Sinceramente, eu acho muito improvável que tenha um ressarcimento adequado diante do tamanho da perda. Numa fraude de 40 bilhões, o Miguel Gutierrez levou muito dinheiro da companhia, mas
não levou dinheiro suficiente para cobrir 40 bilhões, que foi o que ele deu de prejuízo para a empresa e para os acionistas. Mas, de qualquer jeito, eu acho que é uma medida educativa e vai ser muito bom se a empresa pelo menos conseguir recuperar uma parte dos ativos, ainda que muito menor do que o prejuízo.